Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, mais um bloco do nosso R-Podcast com a Ionara Lima, falando do tema Consciência Negra, porque estamos no mês de novembro, né, Ionara? Para quem já nos assistiu no primeiro, no segundo, no terceiro bloco, muito conteúdo, muita informação importante, informação que realmente são inspiradoras. Eu realmente, cada vez que eu te ouço falar, me inspira mais, Ionara. Então, assim, eu quero agradecer muito, espero que vocês estejam curtindo e mais uma vez eu vou falar, mandem mensagem para nós, interajam conosco, até para que a gente possa continuar contribuindo com conteúdos relevantes, porque somos uma concessionária? Somos uma concessionária. Temos que vender carros, automóveis, peças? Sim, temos. Mas o R-Podcast tem o objetivo de gerar conteúdo, de gerar proximidade, de fazer com que a gente consiga realmente ter essa troca, né? Que eu que estou sendo beneficiada aqui com essa troca com a Ionara. Então, Ionara, vamos lá, dando continuidade. Perfeito. Agora a gente vai falar da questão da consciência negra, da questão da diversidade, trazendo para o mundo dos negócios. O que a gente deixa de mensagem aqui, de inspiração para quem está nos ouvindo e nos assistindo? Bom, acho que primeiro entender que diversidade e inclusão como um todo é importante para o negócio, recapitulando um pouco o que a gente falou no último bloco, né? Então, a partir do momento que a gente tem que essa visão, né, e é uma visão que deve ser estratégica nos negócios, sob o ponto de vista estratégico. Ok. Né? Então, tem que estar na linha de estratégia. Né? Perfeito. É um eixo estratégico a ser trabalhado. A partir do momento que você tem, você precisa fazer um diagnóstico dentro do seu negócio, dentro da sua concessionária, do seu grupo. Um diagnóstico e entender. Entender qual é a diversidade. Aonde eu estou, exatamente, o que eu quero. E aonde eu preciso chegar. Perfeito. Definir metas. E aí, definir metas reais, factíveis, fazer um processo do como, né? A gente sempre fala disso. E aí o como é muito importante, porque aqui a gente precisa trabalhar a educação por meio de falas, palestras, dentro dos nossos times. Por quê? Nos nossos clientes, como um todo, são diversos. Sim. Então, nós não podemos falar só de diversidade e inclusão apenas para o nosso quadro. Nós temos que pensar no ambiente, inclusive. No ambiente como um todo, toda a cadeia. Sempre falo toda a cadeia do negócio. Você vai ter fornecedor, você vai ter cliente, que são diversos. E como que você lida com toda essa diversidade? Como que você inclui essa diversidade no seu negócio para você ter inclusive os melhores resultados? E isso é através de educação. A gente volta de novo àquela palavrinha que a gente sempre fala, capacitação e educação. Então, a gente tem que começar com palestras, com rodas de conversa, com concursos específicos mesmo, incentivar os cursos, trazer pessoas de fora, valorizar essas pessoas que vêm falar, é importante falar sobre isso também. São profissionais que vão falar sobre esse assunto. Tema. Né? E aí, a partir desse momento que você consegue criar, que você tem as metas, você precisa ter a intencionalidade. É uma palavra na moda que todo mundo fala, mas Mas essa intencionalidade, ela tem que estar nas pessoas que vai lidar com isso no dia a dia. Francamente, eu não recomendo você fazer isso com um gestor que não está aberto à diversidade e inclusão. Tem que ter um propósito envolvido. Exato. Se o gestor ainda não está maduro para isso, é importantíssimo que você trabalhe com ele, que ele entenda dentro da equipe dele. Eu tenho 5, 6 pessoas. Como é que está o seu aspecto? E partir do gestor. Talvez esse tema aqui seja um pouco polêmico, tá? Eu vou falar. Por quê? Porque tem gente que vai falar, tem que impor, tem que trazer... Não. Eu não acredito nisso. Sabe por quê? Ninguém impõe nada. Porque se você não criar esse ambiente aberto e positivo, isso a partir do gestor, do microgestor, tá? Sim, sim. Ele não vai estar feliz com a equipe e a pessoa que entrou não vai estar feliz e não vai dar certo. Não vai ter empatia, não vai ter harmonia, clima de trabalho. Se não dá certo, vão dizer que a diversidade e inclusão não dá certo. Não funcionou. Não funcionou. E aí não é legal, né? Então, essa é a minha, deixando muito claro aqui, essa é o meu posicionamento no dia a dia. Então, que eu sempre falo, que é ir pelo caminho mais difícil mesmo, que é o caminho do diálogo, é o caminho da diplomacia. Da informação. Falta muita informação. As pessoas caminho. Tem que ouvir. Eu acho que hoje eu
percebendo, né? Gravando os podcasts, trazendo pessoas diversas, de diferentes localidades também, de diferentes segmentos. Nós tivemos uma gravação que logo mais vai para o ar também com uma equipe de tecnologia, então que tem uma visão totalmente diferente da nossa, que é comercial, que é expansiva. Exato. Eles são introvertidos, é bem diferente, mas é muito rico. Então, eu penso muito, quando eu vou falar desse tema, eu penso muito na questão do propósito. Todos nós temos que ter um propósito, só que esse propósito ele tem que ser real. E compartilhado. E compartilhado. Então, não adianta eu ter um discurso muito diverso, inclusivo, né? Temos aqui o Ação Mulher e tal, e não fosse real. Aqui é real. Como você sabe, né? Você participou da nossa construção da concessionária feminina. Então, assim, quando a gente falar da R-Point, não tem como não falar que ela é uma concessionária inclusiva, com foco realmente em diversidade. E teve intencionalidade, né, Milene? A gente chegou no... Intencionalidade de montar isso, de provar que dá para fazer. Que provar que dá para fazer e de desmistificar também. Porque aqui eu já ouvi alguns posicionamentos em que eu discordo também, em que, por que ter uma concessionária só feminina? Por que não ter... Nós estamos aqui falando da importância da diversidade, de ter um quadro. Então, mas essa concessionária é uma entre todas as outras. Exato. Que também tem outra, que tem uma maior quantidade de homens, inclusive. Então, isso traz junto nesse todo uma diversidade. Mas o que eu acho que é mais importante que traz, que a gente sempre reforçou isso, é poder mostrar que as pessoas capacitadas e as mulheres, e aí eu vou estender para o meu assunto, que é as pessoas negras capacitadas, elas são capazes de fazer qualquer coisa, desde que capacitadas. Desde capacitada. É a minha frase, né? Exato. O lugar da mulher é onde ela quiser, desde capacitada para tal. Exato. O lugar de pessoa negra é onde ela quiser estar, desde que capacitada. Exato. Então, aqui a gente precisa medir esforços para poder capacitar essas pessoas, porque a gente precisa entender que o Brasil tem uma realidade diferente. Então, aqui eu quero falar de maneira muito didática, entender o seguinte, e que não é muito pelo contrário o conflito, ao contrário, muito pelo contrário. Aqui a gente tem pessoas com acesso e tem pessoas que falam que é privilégio. Eu digo que são pessoas com acesso. E aqui a gente tem pessoas sem acesso. O que eu gostaria de promover? Que essas pessoas que não têm acesso possam ter um mínimo de acesso, com ações afirmativas que venham de qualquer lugar. Para mim, não importa se ela vem do governo, se ela vem das privado, empresas, exato. Se ela vem de ONGs, se ela vem de pessoas comuns, porque a gente, como comunidade, precisa desse todo. Precisa. E aqui a gente quebra essa bolha e junta. Quando a gente juntar isso daqui, a gente vai ter esse universo, esse lugar melhor que a gente falou aqui, de criatividade, de inovação. Da soma. Da soma. E com muita empatia de todos os lados. Então, aqui vai exigir que essas pessoas também tenham empatia com essas, assim como essas vão ter que ter empatia com essas. Sim, exatamente. Ponto. Porque a gente está falando de gerar conhecimento, transferência de informações, e aí esse convívio vai continuar somando. Sempre de maneira muito diplomática, exato. Com muito diálogo, e vai ter esforço. Vai ter que ter esforço para se entender. Abdicação. Vai ter que ter abdicação. E é a mesma coisa quando a gente fala para o gestor, quando a gente incentiva que o gestor tenha uma equipe diversa, e que a gente quer conversar com ele, e a gente tem que ter o diálogo com ele, é explicar para ele que ele vai ser desafiado, sim. Sempre. Sabe por quê? Porque se ele tiver uma equipe que é confortável, que ele sabe que aquela equipe vai fazer tudo, que tá tudo certo... Qual vai ser o próximo passo? O desafio dele tá pequeno. Tá pequeno. É ele que deixa de crescer. Eu ouvi uma pessoa uma vez dizendo, não preciso falar saia da sua zona de conforto, não. Aumente a sua zona de conforto. Exato. Porque se você executa muito bem até aqui, ok, aumenta. Exato. Aumentando a sua capacidade de exercer o que você já faz hoje bem feito no universo 1, vou fazer no 2, no 3, no 4. E é isso que é interessante, né? Às vezes a gente fala, zona de conforto, a pessoa está confortável. Não, ela tem o domínio naquele momento, naquele território. Exato. Então agora vamos fazer o quê? Vamos aumentar, que é o que você está falando. Exato. Então eu sempre penso que a diversidade, trazendo para a concessionária, quando a gente começou a construir o projeto, né? Quando eu idealizei o projeto, ok, mas para colocar na prática, a intencionalidade foi realmente o ponto focal. É intencionalidade. E aqui o gestor precisa, quando eu volto a falar, tem que acreditar. É importante que
tem essa estratégia, a estratégia ela vem do corpo diretivo, mas aqui o papel de real mudança é o gestor. E esse gestor tem que entender que é isso que vai ser o desafio, é esse que vai ser o desafio dele. Porque quando ele estiver num momento de conforto, se ele está ali com uma equipe que está toda certinha, toda igualzinha, que todo mundo sabe, que ele já sabe, ele tem que começar a se preocupar. Ele vai falar, pô, mas essa equipe não está me trazendo desconforto. Eu vou te dizer, não é fácil trabalhar comigo, tá? Eu gero desconforto para meus gerentes, meus gestores, é óbvio. E eles têm que saber lidar, porque eu tenho uma cultura diferente, porque eu venho de uma história diferente, eu tenho visão de vida diferente. E ainda bem, né? E eu trago tudo isso para eles. E às vezes gera desconforto. Sim. E às vezes gera desconforto. E aí eles se desafiam, e é por isso que eles estão lá. E quando está desafiado e você vence o desafio, você cresce. Exato. Né? É isso. Profissionalmente, como pessoa, no intelecto. Isso. E aqui... Vamos lá, Ionara, estamos chegando no final do nosso quarto bloco, de um tema maravilhoso, encantada com todo o conhecimento que você trouxe aqui para nós. Eu queria que você aproveitasse esse momento para que você colocasse as mensagens finais, dicas importantes, aquilo que toca o seu coração, aquilo que você quer deixar registrado. Eu queria aproveitar esse momento para poder falar, o microfone é seu, para que você diga, tema da consciência negra, o que ele mudou, muda ou mudará na sua vida, o que toca? Que mensagem que a gente tem que, na sua visão, na sua opinião, você quer aproveitar aqui para deixar, porque foram blocos com muitos conhecimentos, é importante, assistam realmente, muito legal mesmo, mas eu queria que você deixasse a mensagem final da Ionara Lima para quem está ouvindo o nosso R-Podcast. Ai, Milene, é muito forte você está me pedindo, porque quem assistiu os 4 blocos vai ver toda a trajetória, vai entender. Né? Então, aqui eu acho que o que eu espero, na verdade, eu me sinto muito responsável por tudo que eu faço. Né? Eu me sinto muito responsável pelo aquilo que eu vou conseguir impactar na sociedade. Então, o que eu gostaria mesmo de deixar como mensagem é que as pessoas acreditem nos seus sonhos, que elas corram atrás dos seus sonhos e que elas podem contar comigo nos seus sonhos. No que eu puder ajudar. Que lindo. Né? No que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Porque é isso aí, a gente não pode parar de sonhar. É isso. Não pode perder o sentido. Os sonhos são os combustíveis, é o combustível da nossa vida, né? É o que nos faz sair de um patamar, é o que faz ir para frente. Então, se eu puder ajudar, eu fico muito feliz de poder ajudar. Que bom. Acho assim que isso é transformador. Né? Eu vejo, acompanho, né? A gente trabalha muito ligada, muito juntas, não tão presente uma com a outra, mas nos momentos necessários estamos juntas, e isso é muito importante. E assim, Ionara, eu só tenho que te agradecer. Continue com essa luta maravilhosa, com a sua jornada linda, e tenho certeza que teremos muitos desafios, muitos desconfortos que vão nos tornar mais fortes para continuarmos indo além. E a mensagem que você passou, se eu não me engano, no segundo bloco, da importância da capacitação, quando você contou da sua história, né? Quando você tomou a decisão de sair da onde você estava, que com 4 anos de idade, nem se sabe o que é uma zona de conforto, mas você estava no conforto, no aconchego do seu lar, e você veio para uma cidade grande, sem o seu pai e sua mãe, buscar conhecimento. Então, assim, a gente tem que também entender que dá trabalho, que tem que estudar, para que a gente possa exercer, independente de raça, etnia, religião, o que for. Porque isso é muito importante. Exato. E a gente precisa de capacitação e as pessoas precisam ter acesso a essa capacitação. No caso das pessoas negras, elas precisam de oportunidades. Então, que todos deem essa oportunidade para elas. Lindo. Parabéns. Amei. Muito obrigada. Foi, assim, muito gostoso ter esse momento contigo. Tenho certeza que vocês vão gostar demais de estar ouvindo. É um mês importante, é um mês de muita reflexão e que a gente tem, sim, que olhar de maneira diferente, porque as coisas estão mudando e precisam mudar. Então, gente, muito obrigada, Ionara, e que vocês curtam muito, e logo em breve teremos outro tema, mais episódios do nosso R-Podcast. Muito obrigada, interajam conosco, deem seus comentários, segue a gente em todos os nossos canais, e até o próximo R-Podcast. Obrigada, Ionara. Até logo, pessoal.